sejam bem-vindos ao segundo episódio do Followcast, a nossa série piloto. E vocês perceberam que estamos de cara nova aqui. Temos apresentadores novos aqui e vou me apresentar. Meu nome é Ruth Thaís, sou da sala do terceiro ano A. Um beijão pra minha turma. E aqui, né? Meu nome é Júlia Sobral, sou do terceiro ano B. Um beijão pra minha turma. E estamos recebendo um convidado muito especial, que é o professor Anderson, do nosso colégio. Isso. E nós vamos começar agora nosso podcast, conversando, sabendo um pouco sobre a vida dele. E vamos para a primeira pergunta. A gente quer saber como iniciou isso na sua vida, sobre a área da educação. Como o senhor desejou atuar nessa área? Ok, fala galera do terceiro A, do terceiro B, de todo o colégio, enfim, onde chegar esse podcast aí, né? Eu tô feliz de estar aqui com vocês e esse negócio de educação chegou na minha vida. Eu acho que ainda criança gostava de brincar de escolinha, né? Então, lá na minha casa, reunia os colegas e eu dava aula para os colegas, assim, colocava aquele quadro e etc. E ficava dando aula e eu acho que surgiu ali, né? Porque depois eu fiquei meio piradão com esse negócio, queria ser professor e aí foi, né? Que massa. Que bom. Vamos para a nossa segunda pergunta. Como foi sua infância? Onde você nasceu? Vida familiar? Sinta-se à vontade para falar. Ok. Eu sou de Arco Verde, Portal do Sertão. Arco Verde é Pernambuco, isso daqui. Caruaru, 120 quilômetros de Caruaru. E Arco Verde é a melhor cidade do mundo, né? Que é onde eu nasci. Então, a minha infância, eu sou filho de... a minha mãe faleceu, eu tinha 8 meses. Eu tenho meu pai ainda está vivo, a minha mãe faleceu, eu ainda era um bebê. E aí eu fui criado por uma tia, irmã do meu pai, que desde o momento ali do falecimento da minha mãe e tal, ela me pegou e me criou e fez todo o papel de mãe, né? Então, uma coisa interessante ali na minha infância é que essa tia me ensinou a chamar ela de tia-mãe. Então, desde sempre ela dizia que eu não era filho de fato, né? Então, ela me ensinou a chamar de tia-mãe. Quando eu comecei a ir para a escola, aos 3 anos, mais ou menos, então eu comecei a ver os colegas da escola chamando... Ninguém tinha uma tia-mãe, né? Só eu tinha uma tia-mãe, todo mundo tinha mãe. Aí eu lembro de ter voltado para casa e um dia ter tido uma conversa decisiva com a tia-mãe. Dito para ela assim, olha, dava para a senhora deixar eu chamar a senhora só de mãe? Porque tia-mãe ninguém tem, só eu. Ninguém sabe o que é tia-mãe, né? E ela disse, ok, tudo bem. E aí, daquele momento diante, eu passei a chamá-la de mãe. E ela que foi, de fato, a minha mãe a vida inteira, né? Então, minha infância foi, enfim, legal, no interior... Gostava de correr na rua, enfim, de brincadeiras que as crianças do interior, daquela época que a gente podia brincar na rua, brincar com os colegas, carrinho, bola, enfim, o que fosse, na rua mesmo. Foi mais ou menos assim a minha infância. Então, o senhor não era uma pessoa quieta? Era uma criança. Há controvérsia? Não, eu nem era, nem sou, né? Nem era, nem sou uma pessoa quieta. Então, fui bastante, assim... Eu fui para a escola... Como eu disse, aos 3 anos, e aí na escola eu não era aquele aluno o mais quietinho, mas também não era o bagunceiro, não. É aquele médio, né? Equilibrado. Mas sempre era aquele de muitas iniciativas. Na escola tinha, assim, tipo, representante de sala, era Anderson. Né? Orador da turma, eu fui orador da minha turma do ABC, do 9º ano, do 3º ano do ensino médio e da faculdade. Então, né, assim, eu fui orador das turmas todas as vezes. E sempre tinha... Depois teve um determinado momento, quando eu fazia, acho que 6º, 7º ano, naquela época, 5ª série, 6ª série, eu fui o presidente do Grêmio da escola toda e tal, não sei o que, negócio então, desse. a liderança está aí, algo bem forte, né, na sua vida desde sempre. Sim, olhei para você agora, eu lembrei dos desbravadores, né? Porque aos 15 anos eu me tornei diretor do meu clube Desbravadores. Eu era capitão da unidade, e aí a diretora foi embora, precisou mudar de cidade. E aí, naquela época, quando foi escolher um novo diretor, então, ao invés de tirar alguém da direção do clube, chamaram o capitão da unidade, né, para ser diretor do clube. E eu lembro que num Campuri, que os mais antigos vão lembrar do Campuri, na Trilha do Mestre, teu pai estava lá, né? Na Trilha do Mestre aqui em Caruaru, eu era o diretor do clube. Quando eu participava das reuniões de diretores, na hora que eu chegava nas reuniões, o pessoal dizia, só pode participar os diretores. E eu dizia, mas eu sou o diretor. Eu sou. Pois é, mas era um conflito, porque eu era um adolescente, tinha 15 anos,
E todo mundo vai pro Campuri porque quer ver os amigos, quer brincar, quer conversar, quer paquerar, né? Enfim. E eu também queria fazer a mesma coisa, mas não podia, né? Porque eu era o diretor. Então tinha esse negócio aí. É que eu ia fazer uma pergunta. Você disse que era 120 quilômetros de Arco Verde de Caruaru para Arco Verde. Sim. Você já correu de Arco Verde para Caruaru? Não, Você não. Vou dar uma corridinha ali. Não, 120 quilômetros não. Não é só... 21 já. Foi a maior... Foi a maior, de Caruaru até São Caetano. Aqui do Unicompras até lá a Polícia Rodoviária ali em São Caetano. Aí já tem uma galera que a gente vai, de vez em quando corre até lá. Que massa. Queria essa área, eu sou muito sedentária. Eu sou boa Tem que ser bem movimentado. Super, Então vamos para a nossa próxima pergunta. A Júlia vai fazer, né? Em relação à sua carreira, quais foram os seus melhores e os seus piores momentos? Inclusive, também o senhor pode contar, como depois do colégio, se o senhor fez alguma faculdade, se o senhor só foi para a área da educação, se o senhor fez outra faculdade, né, nessa área. Ok. Qualquer outra. Bom, falar de carreira, eu desde quando eu terminei ali o ensino médio, na verdade, antes de terminar o ensino médio, eu tinha um sonho, eu gostaria de ser pastor. Então, eu sonhei muito em fazer teologia, em buscar essa área ministerial, né? Só que aí não tinha muito como conciliar esse sonho, porque na Igreja Adventista, para você fazer faculdade de teologia, pelo menos na minha época, não tinha próximo, ainda hoje é a faculdade mais próxima está na Bahia, então precisava deixar muita coisa para poder ir para lá, inclusive não dava para trabalhar e cursar ao mesmo tempo. Então eu não tinha quem me patrocinasse. E depois eu inventei de entrar num programa da igreja, que é um programa de colportagem, de venda de livros e etc., para poder custear os estudos, mas não deu certo. Então, eu tive muitos empecilhos para fazer isso. Até que aquele sonho antigo de criança, né, de professor e tal, estava ali vivo, e eu disse, não, tá, então eu vou fazer letras, que era o que eu amava. Eu sempre gostei de língua portuguesa e essas coisas, literatura, inglês, essas coisas. E aí eu fui fazer letras, meio que me desafiando assim. Olha, eu vou fazer o curso de letras, se eu passar no vestibular, eu fico e faço letras, que eu vou entender que Deus quer isso para minha vida. Se não, eu vou tentar de alguma forma e fazer teologia, que era o que eu queria. Mas aí eu passei no curso de letras, comecei a fazer letras, e aí a coisa foi direcionando para a área educacional. No meio do caminho do curso, eu passei num concurso público. Até hoje eu sou servidor público, mas não tem nada a ver com a educação. E é com quem? Talvez, Conte pra gente. talvez seja um recorte para um outro momento, mas nesse momento da faculdade ali, eu passei no concurso público para Polícia Penal. Olha. Então, há 16 anos que eu dois trabalho extremos, numa hein? escola. Não, na verdade, eu não trabalho há 16 anos numa escola, mas há 16 anos eu trabalho num presídio também. Né? Então, O senhor num presídio. São dois extremos, assim, bem Meu diferentes, Deus. né? Tem suas semelhanças, Ah. e suas diferenças também, né? Mas, enfim. Então, aí no meio do caminho da trajetória da faculdade, eu passei no concurso e depois eu comecei a dar aula, né? Já nos estádios ali e tal. Então, eu dava muita aula de inglês. Tanto em cursinho de inglês, como na escola, em Arco Verde também, e tudo. E aí depois, em um dado momento da minha vida, no ano do meu casamento, quando eu casei com a Tamires, no final, 8 dias depois do casamento, eu recebi um convite para vir trabalhar no Colégio Adventista em Caruaru. E aí, como capelão, a Ruth deve lembrar disso, não sei se Júlia estava na época, mas então eu vim para Caruaru para trabalhar como capelão no Colégio Adventista, mesmo sem ser pastor, né? E aí eu trabalhei naquele ano como capelão. No final do ano, a diretora saiu do colégio e aí me convidaram, então, para assumir a direção do colégio. Então, essa é mais ou menos a trajetória profissional. Você perguntou dos momentos mais desafiadores, melhores, piores. Bom, eu vou fazer 10 anos que estou na direção do colégio no final desse ano. E eu diria que eu vivi muitos bons momentos felizes. E 11 anos, né, na trajetória no Colégio Adventista, e de educação, acho que uns 15 anos, né, ao todo. E eu não lembro de momentos assim, de um momento pior, de um momento terrível, de um momento assim que foi ruim demais. Não lembro, para ser sincero, eu não lembro de um momento. E lembro de N bons momentos, N momentos muito felizes, momentos muito
alegres. E aí eu poderia enumerar vários aqui. A gente teve a oportunidade de estar falando com vocês antes um pouquinho, de ir para o intercâmbio, né? A gente teve a oportunidade de participar de diversas formaturas, e eu acho que o melhor momento é quando, sabe, essa semana eu tive a oportunidade de participar de algumas capelas, né? E as capelas sempre me emocionam, me deixam assim, muito feliz, porque ver a galera cantando, a galera louvando a Deus, o pessoal falando de Deus, aprendendo sobre Deus, isso assim, são coisas que fazem que eu perceber que o meu trabalho e de todo mundo na escola vale muito a pena. Então, ver um batismo na escola, essas coisas todas, são momentos altos que me deixam, assim, extremamente gratificados e felizes pelo trabalho que a gente faz. Amém. Inclusive, me surgiu uma pergunta aqui. Vi que o senhor tá com a blusa do Newbold College, que é um colégio da Inglaterra, né? E o senhor falou que já deu muita aula de inglês. Sim. Então, nessas viagens, assim, do intercâmbio adventista, o senhor se dá bem com o inglês? Eu diria que eu sou atrevido. Porque o que acontece? Eu fiz letras, eu tenho habilitação para dar aula de inglês, mas eu não falo inglês fluente. Eu fiz o curso de inglês, um período, deixei para lá e tal. E só que para dar aula, como eu dava aula, eu dei aula até o 9º ano, então não precisava muito de falar inglês fluente, né? E aí eu fui indo, né? Fui deixando para lá a parte de estudar até chegar à fluência. Quando eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra e para os Estados Unidos, então eu sou, assim, eu tenho muita coragem. Minha esposa dizia, nossa, você é muito atrevido, porque eu ia falar, mesmo sem saber muito. E às vezes, minha esposa costuma dizer que a palavra que eu não sei, eu invento, né? Então eu ia lá e depois de inventar da palavra, eu vinha a correção, né? E aí eu sabia o que estava certo, né? Eu tive uma situação na Inglaterra que foi muito engraçada. Mas vocês prometem que não vão ficar tirando onda, viu? Não vão fazer bullying. Eu precisava de tudo que eu fosse comprar. Eu trouxe uns presentes para os funcionários, para todo mundo. E aí eu precisava da nota fiscal, né? Para poder prestar conta e a escola poder pagar. E aí eu não sabia como era que diria para pedir a nota fiscal. Eu não sabia, não tinha ideia, não tinha o que fazer. E não lembrei de colocar simplesmente no Google, Google Tradutor. E aí mas eu fui por... E aí eu disse, ok, eu preciso da Fiscal Note, né? E eu achava que era Fiscal Note, né? Eu estava certo que era Fiscal Note. Deu certo. E a pessoa não entendia nada do que eu estava dizendo. E eu comecei a gesticular, fazer um monte de coisa e tal, até que a pessoa do outro lado entendeu e disse, received. Né? Olha que, né? Isso aí, semelhança. bem, É isso mesmo, received. Então teve essas doidices aí. O senhor falou da sua esposa. Conta um pouquinho sobre a sua família, como o senhor conheceu ela. É uma longa história. Mas é legal, é interessante. Bom, a Tamires é o amor da minha vida, né? Assim, o maior presente que eu tive na vida inteira é a Tamires. Nós nos conhecemos depois de um período de oração que eu tive. Eu tinha lá, eu acho que depois dos 21 anos, eu tinha feito uma promessa para mim mesmo que eu não namoraria mais ninguém que não fosse da igreja. Não, que eu ia fechar a porta para alguém que não tivesse a mesma fé que eu. Né? E aí, beleza, eu comecei, aí fiz a promessa, mas aí passou o tempo, começou a ficar aquela promessa sem jeito, né? Aquele negócio assim, eu prometi, mas agora tá ruim. A coisa não aparecia mais ninguém, né? Até que um dia eu encontrei a esposa do meu pastor, que era o meu pastor, que era a Rosinha, sogra da Fernanda, mãe do Davidson, né? E ela me deu um conselho que mudou a minha vida. Ela disse assim, você tá precisando de uma namorada? Eu digo, pior que eu só preciso namorar alguém da igreja. Tem que ser da igreja. Ela disse, você já orou sobre isso? Aí eu disse para ela, mas a pessoa orar para pedir uma namorada para Deus é um negócio de quem tá desesperado, né? Aí ela disse, mas claro que você tem que orar. Como que você não vai orar por alguém, né? Para um namoro? Você tem que orar, e tem que orar muito. Aí eu disse, ela disse, eu vou te ensinar uma oração. Eu disse, tá. Ela disse, você vai fazer a oração do Bob. Depois eu te explico, e até hoje nunca me explicou o que é esse Bob, quem é esse Bob, não sei o que e tal. Que é Bob. Eu acho que 20 anos depois eu li um livro que era a oração do Bob e descobri o que era, né? Mas, Bob, você vai contar? Mas não vai dar tempo hoje, senão Poxa. eu vou deixar vocês no suspense também. Eita. Mas eu vou dizer o que é que consiste, foi o que ela me disse. Ela disse, olha, se você orar 6 meses ininterruptos, pedindo a Deus a mesma coisa, todos os dias, é impossível você não ser atendido. Ah, é? É. Aí ela disse, mas tem um detalhe, se você começar e você falhar um dia, tem que começar tudo de novo. Sério? Sério.
Aí ela disse, mas você tem que dizer para Deus o que é que você quer. Você tem Seja que dizer detalhista, né? a menina que você quer, como é que você quer, as características que você quer. Diga para Deus tudo para depois não vir dizer que Deus deu para você o que você não queria, né? Aí eu me empolguei com aquilo, né? Eu disse, então tá bom, beleza. Eu sempre gostei muito de desafio. Você quer me mover, me dá um desafio. Então eu fui lá, eu disse, tá bom, vou orar. Comecei a orar. 1 mês de oração, nada. 1 mês, 2 meses de oração, nada. Quando deu perto de 3 meses, alguma coisa tinha mudado, a minha oração. Eu pedia para Deus, Senhor, eu quero uma menina morena, porque eu não gosto muito de branquinha, porque eu já sou branquinha, mistura não vai dar certo. Eu pedi a Deus uma menina, sabe? Eu disse, Senhor, não pode ser muito longe, eu não gosto desse negócio de namoro à distância. Eu moro aqui na minha cidade, de preferência no meu bairro, para não andar muito. Então eu era exigente, comecei a exigir um monte de coisa, né? E eu disse, Senhor, olha, eu sei que o Senhor tem umas filhas de Deus aí, umas filhas, gente boa, crentes, mas que não são tão bonitas, né? Então, Senhor, me ajuda. Bonita, por favor. Tem que ser uma bonitinha também, Senhor, senão, né? E aí, mas com 3 meses a minha oração tinha mudado. Eu agora orava e dizia assim, Senhor, eu quero uma menina que ame ao Senhor, que me ame, que eu amo também. Então, só comecei a dizer essas 3 coisas. Beleza. E como é que a Tamires chegou? No dia 31 de dezembro, eu estava num culto de pôr do sol na minha igreja, e aí um colega chega lá e diz assim, Andinho, é meu apelido, né? Tem 2 meninas lá na igreja central, que são as coisas mais lindas. Eu disse, de onde? Não sei de onde veio. Eu disse, vamos lá. Eu tinha uma moto, ele montou na minha moto e a gente foi lá. E aí, quando eu entrei na igreja central, lá de Arco Verde... Determinado para encontrar. Pois é. Sim. De longe, eu vi 2 meninas de costas no banco da igreja, assim. Eu estava na porta da igreja e as 2 meninas estavam de costas. Quando eu olhei, a Tamires estava no corredor e a irmã dela, a Raíssa, estava aqui do lado. Aí eu disse, olha, a minha é aquela mais moreninha. Aí ele disse, cara, as 2 são lindas. Pra mim qualquer coisa serve. Eu disse, pra você que não ora, eu oro. Eu tô orando, não é qualquer coisa serve, não. Eu pedi a Deus assim. Eu pedi a Deus, é aquela minha, é aquela. Aí ele disse, tá bom, beleza. E eu bati o olho e eu tinha certeza que era aquela menina. Mas, beleza, terminou o culto, tudo, né? E aí fazer o quê agora? Eu ia dizer pra menina que eu orei, Deus mostrou que era ela, e ela ia dizer, ele tá louco, né? E eu disse, agora eu vou fazer o quê? Tal, aí beleza, passou e eu disse, a gente tem que fazer alguma coisa, não vou perder minha bênção, né? Aí ele disse, cara, só se a gente segui-las. E a gente fez isso. A gente começou a seguir, ela saiu no carro do pai dela, e ninguém tinha visto aquele pessoal na igreja, né? E eu saí seguindo de moto. Entrava numa rua, entrava noutra, tal, até que a gente seguiu até onde eles iam, onde eles ficaram, né? E eu perguntei para algumas pessoas na rua de quem é aquela casa, quem mora ali e tal, mas era a casa de uma outra irmã, enfim. E aí, beleza, passou o tempo, eu acho que é aquela, mas não é aquela, como é que eu vou encontrar? Algum tempo depois, o meu pai foi num PG, na casa de uma irmã lá, que convidou. E eu, sem saber, né? Poxa, agora perdi o contato com a menina, não sei, né? Quando meu pai voltou, meu pai disse assim, olha, eu fui no PG e chegou uma família lá de fora, vieram de Recife, mudaram para morar aqui, e a família é muito simpática, tal, tem 2 filhas, assim. Quando ele me deu as características, eu disse, sério? É ela mesmo. Vou lá no PG, na próxima sexta-feira. Na próxima sexta eu estava lá no PG e encontrei, e aí eu comecei agora a conversar, né? E aí eu convidei ela, eu era diretor dos jovens da igreja na época, e eu convidei ela para ser a minha secretária no JA. Olha, já foi aí, direto. Pronto, aí deu tudo certo, né? Porque o pai dela foi levar ela na minha casa para planejar o JA comigo. Olha E só. aí daí para frente, enfim. Esperto. Daí para frente, enfim, aí a gente namorou e casou, enfim. Aí Interessante. foi mais ou agora menos vocês isso. têm 2 filhas, né? 2 filhas, 5 e 2 anos. Amém, amém. Nossa próxima pergunta seria... Uma curiosidade, na verdade, né? Como foi os primeiros dias do senhor sendo diretor do Colégio Adventista de Caruaru? Difíceis. Como foi esse chamado, né, para esse cargo? É outra longa história. Então, mas aí quando eu casei, aí 8 dias depois, como eu disse, fui chamado para trabalhar aqui. Aí passou aquele ano, né? Eu passei aquele ano como capelão. E aí no final do ano, quando a diretora resolveu sair, então eu lembro que o presidente da igreja me chamou lá na época e disse assim, você, enfim, disse que estava pensando no meu nome para dirigir a escola. Uhum. E eu tive um grande susto, porque
eu era muito novo, eu tinha 25 anos, 25 para 26 anos, e eu tinha menos de um ano que estava trabalhando na escola. E tinha na escola muitas pessoas experientes, de muito tempo, que estavam ali há muito tempo. E eu lembro de ter dito para ele, pastor, olha, eu até filosofei na época, eu disse assim, olha, pastor, a gente tem que ter duas coisas claras na mente. Um é quem a gente é, outro é quem a gente não é. E eu não sou essa pessoa. Aí ele, mas meu filho, eu vejo potencial em você. Eu disse, nossa, mas olha, se eu fosse diretor da escola, o diretor é o último posto, daí para a rua, né? Então, se não der certo, eu nunca dirigi em nada, eu só dirigi clube de desbravadores, né? Então, eu não tenho experiência de nada. Não, mas olha, a gente vê que a gente acha que você pode e tal. E eu disse, não, pastor, definitivamente não. Então, a minha primeira resposta foi não. E ele, ok, tá bom, você está me dizendo não, tô. Passou um tempo, uma semana mais ou menos depois, e a despedida da diretora estava marcada para o dia 20 de dezembro de 2013. Né? Por isso estou dizendo que vai fazer 10 anos agora. E eu lembro que ia ser uma confraternização, e na quinta-feira, 20 de dezembro era um sábado à noite. Na quinta-feira ele me chamou de novo no escritório e perguntou assim, e disse para mim, olha, eu não encontrei ninguém, eu não posso chegar sábado na despedida, despedir a diretora e não apresentar ninguém para ser diretor. Eu disse, beleza, o senhor quer que eu faça o quê? Aí ele disse, eu tenho uma ideia, eu preciso que você assuma a direção da escola como diretor interino. Você vai ficar um tempo só. Eu vou te apresentar até que eu consiga encontrar um outro diretor, uma pessoa que assuma a escola. Então, 20 de dezembro, eu disse, quanto tempo, pastor? Ele disse, um mês. Aí eu disse, bom, 20 de dezembro, 20 de janeiro, não vai ter nem começado as aulas, né? Não vai ter ninguém na escola. Eu acho que é fácil ser diretor assim, sem aluno, sem ninguém, né? E tal. Então, beleza. Tranquilo, fizemos esse acordo. Aceitei, fui apresentado como diretor interino. E até hoje eu estou esperando chegar o próximo diretor, né? Estou aguardando. Estou aguardando. Então, foi mais ou menos isso, essa experiência, né? De iniciar como diretor da escola. E o senhor tem alguns planos futuros que o senhor ainda não realizou? Isso. Bom, se a gente não tiver plano, tá morto, né? Tem que planejar. Eu quero voltar para o curso de inglês, né? Eu quero, de fato, né, terminar o curso de inglês. Eu quero poder... Na verdade, agora o meu maior plano é a paternidade, né? Eu sempre digo o seguinte, eu me dedico só a duas coisas na minha vida hoje, ao trabalho e à minha família. Porque eu trabalho, porque, claro, é o meu ministério, aquilo que eu faço, e a família porque é a outra parte mais importante. Então, nesse momento, eu não tenho feito muitas outras coisas, mas tenho me dedicado muito a ser pai. Qualquer tempinho que eu tenho, qualquer situação, eu estou lá junto com as meninas, né, com elas, tentando acompanhar, tentando estar junto. Então, meu maior projeto agora é esse. Para o futuro, é esse agora. Claro, eu posso fazer inglês agora, e eu estou até procurando agora uma maneira de fazer, mas agora, no momento, o projeto é a paternidade. Que bom, que bom. Estamos chegando quase ao fim, quase. Mas ainda temos aí um quadro que estamos aqui agora para fazer. Sim. Júlia vai apresentar esse quadro agora. O nosso Vamos quadro é Responda com uma palavra. Certo? Aí a palavra que vier na sua mente, o senhor fala. Difícil para alguém Primeira palavra. dizer uma palavra Primeira só. palavra. Mas vamos Aí lá. vamos intercalar entre mim e Ruth. Isso. Certo? Tá. Isso. Então vamos lá. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Amor. Amor. Uma comida. Xerém. Xerém. Muito bom. Uma mania. Balançar as pernas. Com a perna. Um livro da Bíblia. Provérbios. Provérbios. Um sonho. Ver Jesus voltar, sem dúvida. Com certeza. Eu queria perguntar uma coisa. Vai ser uma história engraçada, só que aí você vai resumir em uma frase. Um desafio pro senhor agora. Uma história engraçada? É. Resumido em uma frase. Misericórdia. Jesus. Eu já contei a da Fiscal Note. Fiscal Note. Não, fica a palavra. Fica da Fiscal Né? Note. Fica da Fiscal Fiscal Note. Vai a gente economizar tempo. É a nossa última... Pra fechar. Tá. Queríamos que o senhor deixasse uma mensagem para a nossa geração que está assistindo nesse momento. Que a gente sabe que Cristo está prestes a voltar e precisamos nos preparar. Então, qual é a mensagem que o senhor deixa hoje para a nossa juventude? Bom, eu já falei essa mensagem nos 2 terceiros anos. Eu repito ela sempre. Mas eu vou falar aqui de novo, porque eu acho que ela é
vital para a vida da gente, né? Eu gosto muito de Provérbios, capítulo 3. Eu digo que o meu livro preferido é Provérbios, porque conselhos, eu gosto muito de conselhos. Inclusive, aquele verso que diz, na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, eu sou uma pessoa que, eu gosto muito de qualquer coisa que eu fazer, eu ouvir conselhos. Eu pergunto a um, pergunto a outro. Quando eu fui casar, quando eu fui uma namorada, eu fui procurar conselho, né? E tal. E como Provérbios é o livro de conselhos, né? Então, Provérbios capítulo 3, verso 6 diz assim, lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele te mostrará o caminho certo. E eu diria isso, sabe? Para quem está nos assistindo, pessoal da escola ou de onde for, lembre-se de Deus em tudo que você fizer. E Ele vai te mostrar o caminho certo. Se você lembrar de Deus nos mínimos detalhes da sua vida, se você lembrar de Deus, sabe, nas coisas que você acha que é até menos importante, Ele vai te guiar e vai te mostrar o caminho certo. Amém, amém. E estamos agora finalizando o nosso Followcast, nosso segundo episódio. Mas antes, queremos deixar uma lembrança, Com certeza. claro, que não poderia faltar. Vou pegar nesse momento. Ok. Deixa eu voltar agora. Esse brinde aqui, queríamos deixar especialmente para o Olha senhor. aí. Uma camisa do Followcast. Olha aí, E uma personalizada. caneca, exatamente, Olha aí. personalizadíssima. Sim. Para o senhor. Olha. Deixamos essa camisa. Legal, muito bom, muito Esperamos bom, muito que bom. o senhor tenha gostado. Show. Agradecemos. Amei. Né? Pelos- E que a gente também possa ter uns episódios futuros que o senhor também esteja junto No conosco. Pra próximo a contar gente quem é Bob. No próximo a gente conversa tá sobre Bob. Padre Zezinho. É Eita, verdade, fica isso no aí é ar. curiosidade. Fica no ar. Quem ouviu, ar. ouviu. Vamos encerrar agora Isso. com uma oração. Então, vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, obrigada, Senhor Deus, por esse momento que tivemos, Senhor, um momento de conversar com o nosso diretor, conhecer um pouco sobre a vida dele, que o Senhor possa nos abençoar a vida dele, com os planos futuros e a paternidade que ele falou que era um dos planos que está aqui seguindo, que o Senhor possa abençoar o nosso projeto também, nos dando sabedoria. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós agradecemos por ter Valeu. aceitado o convite de estarmos nesse segundo episódio da série piloto Followcast. Eu que E E agradeço. pra você também, pode falar. E se liguem nas nossas redes sociais, o Isso. Colégio Adventista de Caruaru, que é o nosso Instagram. colégio do Instagram. O Instagram do Follow, que é o @follow-me. Isso. E o YouTube, onde estará disponibilizado o Nosso Followcast, que vai ser Colégio Adventista Caruaru. E se você não assistiu o nosso primeiro podcast, já está disponível lá, pra você ver quem foi o nosso convidado. E detalhe, nós estaremos postando episódios novos toda sexta-feira, depois ali do pôr do sol, por aí. Então, fiquem ligados nas redes sociais, não deixem de seguir, compartilha muito pra galera ouvir esses podcasts que têm sido bênção pra nossa geração. É isso, tchau! Tchau, galera!